Como reduzir a mensalidade de um plano contratado antes de 98? Eu sou Edivane Baixa, especialista em plano de saúde, e vou te contar como fazer isso. O que é que acontece? Nos planos contratados antes de 98, é muito comum haver abusividade no reajuste de faixa etária, porque esses contratos não trazem uma previsão adequada de como vai acontecer os reajustes. Eles não trazem, por exemplo, qual vai ser o percentual de reajuste que vai ser aplicado. Alguns trazem o reajuste previsto em US, que é uma unidade unilateral aí de uma grande seguradora, né, do mercado. E aí, todos os reajustes que foram aplicados com base nessas cláusulas contratuais são considerados abusivos e devem ser excluídos do contrato. Isso acaba resultando numa redução muito grande da mensalidade e na devolução de um valor muito significativo. Eu já vi pessoas receberem 100, 150 mil reais de restituição, porque estavam pagando ali valores muito mais altos do que o devido. Então, se você tem um contrato desse, o ideal é que você procure um advogado especialista em planos de saúde. Aí você me pergunta, como é que funciona a ação, Edivane? O que é que eu preciso para essa ação? Qualquer pessoa tem direito? Vamos lá, deixa eu explicar primeiro o que é esse contrato, tá? Esses contratos são contratos excelentes. São contratos que eu digo a você, se você tiver um contrato desse, se um cliente seu, você está assistindo, é advogado, e um cliente seu tem esse contrato, por favor, não deixe ele cancelar. Não deixe ele fazer uma adaptação nesse contrato, porque é um contrato que não se comercializa mais e que tem uma cobertura muito boa como regra. Mas são contratos que, de fato, têm ficado muito caros. Os valores têm sido muito altos e aí muitos consumidores acabam dizendo que não têm mais condições de pagar. Mas esses valores altos são exatamente porque os reajustes de faixa etária aplicados ao longo do contrato, aí, ao longo de 30, 25 anos, às vezes até 40 anos, são abusivos. Quando se entra com a ação, se pede a exclusão, né, uma ação judicial, tá? Isso não se resolve administrativamente. Queria eu que se resolvesse administrativamente, mas não se resolve. Então, precisa-se entrar com a ação judicial para nela pedir a exclusão dos reajustes que foram aplicados indevidamente ao longo aí de todos os anos, né, desde o início do contrato, não é só dos 3 últimos anos, é desde o início do contrato. Pede-se também que os reajustes, esses que ainda estão previstos no contrato, né, aí, de forma inadequada, não se apliquem futuramente. Então, você ainda tem uma garantia de que no futuro não vai receber outros reajustes indevidos. Também se pede a restituição, que é a devolução do que foi pago a maior. E qual é o prazo de restituição? O prazo de restituição, como regra, é de 3 anos. Esse foi o prazo que o STJ estabeleceu. Como regra, a restituição é dos 3 últimos anos a partir do momento, contado a partir do momento em que houve a citação. Então, se você entra com a ação hoje, significa que você vai retroagir 3 anos, vai contar ali 3 anos anteriores à citação, né? E aí, todo esse período vai ter que ser calculado o que foi pago a mais e vai ser devolvido pela operadora no final do processo. Por isso que eu sempre falo que quando você deixa de entrar com a ação de reajuste, você está deixando dinheiro na mesa. Você está perdendo dinheiro para o seu plano de saúde. Porque todo mês prescreve o mesmo que você pagou a mais. E aí você não tem mais como receber esse dinheiro. Não tem mais como correr atrás disso, entendeu? Então, se você é advogado também, você não pode ficar postergando muito para entrar com a ação do seu cliente. Você tem que interromper essa prescrição e tudo que se vencer, tudo que for pago a mais durante o processo, ele também vai ter esse direito de restituição. Aí eu já falei para vocês que a regra é que a restituição é de 3 anos, mas tem uma exceção, que é um prazo vintenário, né? São 20 anos de restituição, mas para aqueles contratos que já tinham sido firmados 10 anos antes da entrada em vigor do Código Civil. Quando entrou em vigor o Código Civil de 2002, já tinham muitos contratos que tinham sido firmados, tá? E todos os contratos que já tinham sido firmados há mais de 10 anos se submetem à prescrição vintenária, prescrição de 20 anos. Então, para esses contratos, e claro que a gente não tem mais tantos contratos assim,
Para esses contratos, o pedido de restituição não é só de 3 anos, é de 20 anos, tá? Porque são contratos muito antigos, firmados ainda na vigência do Código Civil de 16, 10 anos antes do início da vigência do Código Civil de 16, do Código Civil de 2002, e por isso se aplica a prescrição anterior, tá? Aí você me pergunta, Edivane, é uma ação fácil? Veja, eu considero, né, eu trabalho com isso desde 2015, com direito à saúde desde 2012, então para mim é uma ação muito fácil, mas não é uma ação que dá para você entrar com alguém que não entende da matéria, fazer uma aventura jurídica. Porque as teses de reajuste são um pouco mais peculiares, né? Elas são ali mais delicadas. E se você faz o pedido errado no processo, se o advogado faz o pedido errado no processo, acaba prejudicando o direito ali do usuário. Então é muito importante que você procure um advogado especialista em direito da saúde, na tese de reajuste, para que você consiga a redução da sua mensalidade, né? Para que você consiga também evitar, né, impedir que novos reajustes indevidos sejam aplicados e que você consiga a restituição a que você tem direito. Essa foi a dica de hoje. Esse é o canal Vencendo os Planos de Saúde. Me segue aqui, me segue também nas minhas redes sociais para mais dicas todos os dias sobre planos de saúde. E não deixe de compartilhar, curtir, se inscrever, para que mais pessoas consigam vencer os planos de saúde.